Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. E assim nós precisamos falar e fazer, nos colocar sob o olhar amoroso do Rabi da Galileia, entregarmos a Ele, né, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, porque sabemos que tudo que nós passamos aqui nessa existência tem uma razão de ser. É necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então nós não precisamos pedir que Deus nos tire as provações, as dificuldades. Nós precisamos pedir que Ele nos dê força, perseverança, fé, para que possamos continuar buscando nele, não é? O entendimento da sua lei de amor, de justiça e caridade. E aí nós vamos compreendendo que Deus, sendo justo, nada vai nos acontecer por injustiça de Deus, por castigo de Deus. Castigo não existe, Deus não castiga. O que acontece é nós colhermos as consequências das nossas escolhas. Nós temos que vivenciar experiências dolorosas como frutos das nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
E é simples assim, não é? Se nós oferecemos rosas, nossas mãos permanecem ali com o perfume. Mas se nós também oferecemos coisas desagradáveis ao nosso próximo, nós vamos ter em nós a marca daquela maldade que a gente fez com o outro, né? Sempre fala, cada qual oferece o que tem dentro de si. O que é que eu tenho dentro de mim para oferecer ao meu próximo? As minhas palavras são palavras amigas de incentivo, de estímulo, de coragem, de fortalecimento para que a pessoa possa muitas vezes atravessar uma situação difícil? Ou são aquelas palavras desanimadoras que a pessoa chega às vezes te falando de um sonho e ela fala assim, menina, pensa nisso não, você está sonhando demais, isso não existe não. Tem gente que fica só cortando o sonho dos outros, né? Tem pessoas que tudo que você fala assim, vou fazer isso, mas não dá certo, todo mundo já tentou. É engraçado, vocês conhecem a história daquele sapinho que atravessou a lagoa, né? Que todo sapinho que tentava atravessar a lagoa, aí o pessoal ficava, vocês não vão conseguir, a lagoa é muito grande, vocês não vão dar conta. E todos eles morriam afogados, que realmente eles não davam conta. Mas certa feita foram fazer uma competição desta e de repente um sapinho foi o tempo inteiro e foi, até que ele conseguiu atravessar a lagoa e chegar no mastro lá do outro lado da lagoa. E aí eles foram saber por que ele tinha conseguido, sendo que todos os outros morreram. Aí descobriram que ele era surdo. Então, ele sendo surdo, ele não ouviu as pessoas falando que ele não ia conseguir. E ele acreditou que ia conseguir e conseguiu. Quantas vezes nós agimos como aqueles sapinhos que morrem afogados? Porque os outros ficam tirando o brilho do nosso olhar quando a gente apresenta algum projeto. E não vai dar certo e nem adianta tentar. Mas quantas vezes agindo como sapinho surdo, a gente consegue chegar lá na frente. Tem até um ponto de luz. Né? Tem um cantinho pititinho cheio de amor como este aqui, para que nós possamos estudar o Evangelho. Então, gente, é isso que nós colhemos na nossa vida, frutos das nossas escolhas. Eu escolho ouvir aquele que me incentiva ou eu prefiro acreditar naquele que está sempre me jogando para baixo, né? Então, vou cantar uma música que é muito linda e que vai estar no nosso terceiro CD. Quando ele vai sair eu não sei, mas que ele vai sair eu sei, mas só não sei o dia. Mas esse ano agora pretendo retomar o projeto da gravação do terceiro CD, que eu já havia iniciado, mas por tantas atribulações em 2019 eu acabei tendo que abandonar o projeto. E essa música é uma das mais lindas, porque fala exatamente dessa esperança. Eu acho lindo quando Flávia Venceslau fala, esperança, és para sempre, sempre viva. Te ofereço a minha casa para morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos. Na minha voz eu quero sempre ir te encontrar. Então significa nós estarmos sintonizados com o Pai. A fé, ela é prima irmã da esperança, né? Se nós não temos esperança, não temos fé. Porque fé é você acreditar naquilo que você não vê, naquilo que você muitas vezes, mas você acredita. Você crê que você é capaz e você realiza. Então, a esperança nos dá essa motivação. Vamos cantar. Esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Esperança, és
para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa para morar. Nos meus sentidos, quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. E nasce leve, devagar, em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. E assim, nós vamos então pedindo à espiritualidade amiga que possa, neste momento, nos permitir iniciarmos mais uma noite de bênçãos no nosso ponto de luz, trazendo reflexões em torno do Evangelho de Jesus, que veio nos mostrar o caminho, que é este farol que nos guia, que nos orienta, que está sempre ali naquela escuridão mais profunda, surge as palavras do Cristo a nos iluminar. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, o mesmo que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus que dizia também: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, o nosso Mestre, sempre ali nos mostrando que é possível, que nós só não podemos desanimar, que nós não podemos desistir, porque com Jesus o fardo se torna leve, o nosso jugo é suave. Com Jesus as nossas provações são fáceis de serem vivenciadas e vencidas. O que nós não podemos nunca é perdermos a fé. E cada vez que nós saímos do nosso lar, do conforto do nosso lar, depois de um dia muitas vezes difícil, exaustivo, e resolvemos buscar uma casa de oração, nós estamos dizendo para Jesus: Senhor, eu estou aqui, me mostra o caminho, fortalece a minha fé. E assim a gente vai seguindo, dando testemunho para Jesus, que nós fazemos a escolha de seguir os seus passos, que nós estamos buscando o tesouro espiritual, o alimento espiritual que mata a nossa sede, que mata a nossa fome, que nos sacia, que nos fortalece, e qualquer que seja a dificuldade que tenhamos que enfrentar, vamos enfrentar de cabeça erguida, na certeza de que o Pai está a nos conduzir, que está a nos amparar, e sairemos sempre vencedores. Mesmo que muitas vezes aos olhos do mundo a gente tenha sido derrotado, a gente tenha sido um fracassado, aos olhos do mundo. Aos olhos de Deus nós sabemos que só Ele conhece as nossas lutas, o nosso esforço e sabe o quanto nós somos merecedores da sua graça. Então que nós não sejamos tão preocupados com o que o mundo pensa a nosso respeito,
mas que nós tenhamos sim o compromisso de estarmos sempre vigilantes para que possamos garantir que o que Jesus pensa a nosso respeito é que somos verdadeiros cristãos, que queremos nos tornar homens de bem, pessoas de boa fé, pessoas de boa vontade, pessoas do bem, fazendo exatamente o que ele veio nos ensinar há 2000 anos atrás. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos e não fazendo com o outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fizesse. Então, se nós tivermos esta consciência, nós já estaremos vivendo como verdadeiros cristãos e podemos ser chamados de seguidores do Cristo e não apenas simpatizantes do seu Evangelho. Que uma coisa é eu ser simpatizante, a outra coisa é eu colocar aquele ensinamento em prática para que faça diferença na minha vida e na vida daqueles que convivem comigo. Então, seu Alice, por favor, o senhor faz a prece por nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, aqui estamos nessa noite, mercê da sua bondade, reunidos em nossa casa de oração, no nosso ponto de luz. Deus, no instante que aqui adentramos, sentimos, Senhor, a presença amiga de seus discípulos de luz. Nós, espíritas, sabemos quanto é grande a influência dos espíritos na nossa vida, muito maior do que a gente possa imaginar. A influência direta no dia a dia, onde é que nós passamos, no trabalho, no lar, no mercado, na padaria. E compete a nós, espíritas que somos, levarmos a mensagem de paz e amor aonde é, por onde é que nós passamos. Na rua, no coletivo, na escola, especialmente no nosso lar. Trazendo então essa mensagem de amor e de paz que o Cristo nos ensinou, para que nós possamos sermos dignos de sermos fiéis seguidores dessa doutrina que nós abraçamos, que é o Espiritismo. Tenham todos nessa noite a paz, essa paz que nesse instante emana nesse ambiente de luz. Temos a certeza da presença amiga desses espíritos bondosos, dos mentores particulares de cada um de nós, dos mentores da casa, que eles possam nessa noite intuir a nossa irmã no estudo que ela nos traz, para que nós possamos sair daqui um pouco mais entendidos dessa doutrina que nós abraçamos. Que Jesus abençoe a todos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém, que assim Graças seja. Graças a Deus. Pode ser. Então, muitos de nós aqui presentes já ouviu fazermos reflexões a respeito desta passagem do Evangelho de Jesus, quando ele fala, do vinde a mim, do convite de Jesus. Nós não vamos estender muito nesta reflexão, porque nós queremos chegar na segunda parte, que o nome da palestra, ele fala, tocando em frente e seguindo com Jesus. Então, nós vamos ter aí 2 momentos. O primeiro momento, nós faremos uma reflexão, com base no Evangelho, sobre este convite de Jesus, quando ele nos convidou a todos para que pudéssemos seguir os teus passos. Isso há 2000 anos atrás. No segundo momento, nós vamos ter uma reflexão em cima de uma música, vamos dizer assim, uma música que é do mundo, mas uma música que foi escrita certamente no momento de iluminação, por estes 2 autores que fizeram esta música, e que vocês vão concordar comigo que eles foram realmente intuídos, fizeram um papel de grandes filósofos para a humanidade com a música que eles nos trouxeram. Então, a primeira parte que a gente fala sobre o convite de Jesus, que está lá em Mateus, que ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, pacífico e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a gente vê nesta passagem de Jesus que ele fala, vinde a mim, fazendo um convite. E rapidamente nós precisamos refletir. Se eu convido o seu Wallace a fazer uma prece, é porque eu tenho certeza que o seu Wallace é capaz de fazer essa prece. Ele pode até não querer fazer, mas ele tem condição, não é? Quando chega aquele rapaz, como estava aqui hoje logo me pedindo para fazer uma música para ele, eu nunca fiz música, mas se ele veio até mim me pedindo, já trazendo uma letra e falou que em conversa lá com o Zé Francisco, eles acharam que eu deveria fazer, vou tentar, vou buscar recursos, vou ver o que eu faço, quem sabe eu vou conseguir. Posso até não conseguir, mas vou me esforçar. Ou seja, quando nós nos esforçamos, quando nós fazemos a nossa parte, nós podemos conseguir. Então eu vou pedir a alguém que faça algo que eu sei que está na capacidade dele fazer. Eu sei que Miguel não toca violão. Eu não vou pegar para Miguel e falar, Miguel, toca esse violão aqui um pouquinho, enquanto né? Porque ele não toca violão. Mas se eu falo, Miguel, toca aqui para mim, por favor, é porque eu sei que ele toca violão. O que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus nos convidou, é porque ele sabia que naquele momento, 2000 anos atrás, nós, enquanto humanidade daquela época, tínhamos condição de aceitar o convite. Porque ele falou, vinde a mim quem? Vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados. Então ele sabia que nós poderíamos ter atendido este convite, mas não resolvemos naquele momento ainda seguir os seus passos. Porque não venham ficar iludidos. Se nós que estamos aqui encarnados, 2000 anos depois, num planeta de provas e expiações, e passando por tantos perrengues como nós passamos, não vamos acreditar que naquela época a gente já ficava bonitinho, sentado lá às margens do mar da Galileia, ouvindo Jesus falar, não. No mínimo a gente ficava assim, olha lá, aquele doido lá, aquele nazareno doido cabeludo lá, olha só, já está com aquela turma de aloprados, aqueles apóstolos vagabundos, parou de trabalhar para seguir aquele doido. Vocês acham, gente, que a gente estava lá convicto, né, seu Wallace, de que ele era o caminho, a verdade e a vida? Oh, que coisa boa, Nazaré. E 2000 anos depois a gente ainda está no planeta de provas e expiações? Então, com certeza que não. Com certeza que naquela época nós somos aqueles que de repente jogamos pedra na cruz, colamos um chiclete ali nela, alguma coisa a gente fez para a gente estar até hoje reencarnado num planeta onde a gente vivencia tantas dificuldades, não é mesmo? E a gente mesmo passando por tantas dificuldades. Porque o que Jesus veio nos ensinar, até hoje nós temos dificuldade em colocar em prática 3 recomendações dele apenas, não são nem 10. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e não fazer com o outro o que você não gostaria que te fizesse. Só isso! E a gente ainda tem dificuldade, porque às vezes a gente ama mais as coisas do que a Deus. Às vezes a gente ama o próximo, mas não a ponto de a gente se sacrificar pelo próximo. Ah, eu quero ajudar, mas vamos no sábado à tarde. Ah, mas sábado à tarde não, estou cansada. Ah, queria tanto participar da sopa. Ah, domingo de manhã. Ih, não, domingo de manhã, fala sério, né, de levantar cedo. E a gente vai só encontrando desculpa para não fazer. Então, nós estávamos sim jogando pedra na cruz, no mínimo, né? Então, quando ele fala, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, imagine que naquela época, a gente tem mania de pensar assim, que naquela época do Cristo não existiam problemas, mas existia. E olha que essa mensagem dele até hoje ela é profundamente verdadeira e retrata os nossos dias, de tantas aflições que a gente carrega no coração, né? De tão sobrecarregados que nós muitas vezes nos sentimos com as nossas tarefas, mas nós nos sobrecarregamos quando nós estamos numa tarefa que não é para a elevação espiritual, que não é para o nosso crescimento. Então a gente enche a nossa agenda com tanta coisa, é o Pilates, é não sei mais o que, é a academia, o filho ali está com 10, 12 anos, você bota ali tanta coisa para ele fazer ao longo da semana, e você leva, e você busca, e você vai fazendo tanta coisa se perdendo. Porque muitos daqueles pais que têm todo esse sacrifício para conduzir o filho até o balé, até a natação, até o judô, eles são incapazes de tirar a criança da cama no domingo de manhã para ir assistir uma aula de evangelização. Então, pais inconscientes que estão preocupados com a formação profissional do filho, mas se esquecem da formação espiritual. O espírito imortal tem que ser educado. Aquela criança que nasceu, que está sob a nossa tutela, nós temos a responsabilidade de conduzi-la para Deus e nós negligenciamos isso. Então a gente se sobrecarrega.
Porque são coisas do mundo que tiram a nossa atenção, que nos distraem do verdadeiro propósito da vida. Então, nós nos sobrecarregamos, nos envolvendo com essas coisas materiais. Mas quando nós estamos fazendo um trabalho no bem, quando nós estamos naquele movimento edificante que Jesus nos ensinou, nos exemplificou, né? Que Jesus não apenas ensinou, mas mostrou, como Chico Xavier, como tantos outros que vieram nos relembrar, nós podemos ter um cansaço no corpo físico, mas uma noite de sono ali a gente dorme o sono dos justos, porque a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente fica em paz com a nossa consciência. Não há sobrecarga nisso aí. Então ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E o mais importante e intrigante disso tudo é que ele fala que eu vos aliviarei. Ele não fala eu vos curarei. Por quê? Porque a cura vem de dentro. Né, seu Valdomiro? Não adianta eu querer que o padre me salve, que o pastor me conceda lá um lote na lua, um terreno no céu, porque eu é que tenho que fazer esse trabalho interior. É muito fácil quando nós ainda ligados a outras religiões, nós acreditamos que o padre nos perdoa. Então a gente vai, peca, mas depois vou lá, o padre me perdoa, toma comunhão, acabou. Estou em paz com a minha consciência. Né? Ah, o outro está lá, eu pago o dízimo e eu estou na igreja, estou fazendo todo o protocolo que a igreja exige, então eu estou salvo. Fácil demais. Quando você só tem que cumprir protocolos e atos exteriores e você não tem que mexer lá onde a doutrina espírita realmente vai, que mostra que a salvação, que nós chamamos de evolução, que ninguém é salvo, nós nos salvamos a partir do momento que nós evoluímos, está dentro de nós. Então é nós ali naquela luta árdua contra o inimigo. E a doutrina espírita vem e nos mostra que o inimigo, ele está dentro de nós, ele não está fora. Então o inimigo é o meu orgulho, é a minha arrogância, é a minha sede de poder, é a minha vontade de controlar tudo, é a minha inveja, é a minha maledicência. Não é? São as desculpas que eu ainda utilizo para adiar a minha reforma íntima. Então, quando eu quero falar mal de alguém, eu chego para o seu Alice e falo assim: seu Alice, vou fazer só um comentário com o senhor, não é fofoca não, viu? Quer dizer, eu estou ali dando uma desculpa para continuar fazendo fofoca, eu estou mascarando a minha fofoca, querendo chamar que é apenas um comentáriozinho, que eles falam que espírito não faz fofoca, né, espírita? Então, a gente faz só um comentáriozinho, e aí a gente vai se enganando, Por isso Jesus disse: eu vos aliviarei. Porque se você quiser curar, você vai ter que fazer esforço, você vai ter que vencer a si mesmo. E é um processo que ele, respeitando o nosso livre-arbítrio, nos permite ficar como nós estamos aí há 2000 anos. Né? Num planeta de provas e expiações, num perrengue danado, mas sem assumir a responsabilidade de que a mudança depende só de nós. Ficamos ainda achando que o outro é que vai nos salvar. E aí, quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, pacífico e humilde de coração, o jugo de Jesus é o quê? O jugo, nós sabemos, é aquela canga, né? O jugo é aquilo que botava no boi do carreiro, para dois bois andarem juntinhos. Então, o jugo, ele força com que você vá numa mesma direção. Mas o jugo também é sinônimo de poder, de domínio, como os romanos, né, por vários séculos, subjugando aquela humanidade, na época do Cristo, inclusive. Então, o jugo é quando você está sob um domínio de alguma coisa. Estar sob o jugo do Cristo é muito leve, é suave. Por quê? Porque o jugo do Cristo é o amor. Ele diz: de nada, Paulo de Tarso mesmo falava, de nada adianta eu fazer as coisas se eu não tiver amor. Então, se eu faço com amor, se torna leve o fardo. Não é? Se eu vou visitar uma pessoa doente por amor ao próximo, para poder aliviar a dor daquele próximo, aquilo ali não me pesa. Eu posso estar ali num sábado à tarde, cansada, mas a alegria que você recebe em função daquele ato que você fez em movimento em direção ao próximo, aquilo ali te alimenta. Então, por isso Jesus dizia que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Agora, quando que o fardo é pesado? Quando a gente não ama, quando a gente não tem amor, se a gente não tem amor, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue achar que o outro vai melhorar, a gente não consegue investir um pouquinho mais na relação, porque é mais fácil a gente falar que não aguenta mais, estou cansada, chega. A gente não ama mais. Porque quando a gente ama, né, a gente nunca amou. Porque quando a gente ama, a gente não deixa de amar. Se deixou de amar porque não era amor.
Então, quando a gente ama, a gente vai sempre acreditando que pode tentar mais uma vez, que existe um caminho. Às vezes aquele parente difícil, aquela sogra difícil, né, aquele cunhado difícil, e aí quando você tem amor, ame, né, você tolera, você para de falar mal dele, você passa a mentalizar coisas boas para ele, para que ele possa se tornar uma pessoa, no mínimo, espiritualizada e deixar de ser aquele traste que fica te apurrinhando nos domingos à tarde, né? Vai na sua casa, toma a cerveja toda da sua geladeira, deita no sofá, fica lá o dia inteiro, né? Então, assim, a gente passa a ver com um novo olhar essas pessoas que nos incomodam. E então a gente vai percebendo que ali naquela relação, naquela experiência, existe ali um aprendizado que é necessário que eu faça. Por isso aquele cunhado foi colocado na minha vida. Por isso aquela sogra foi colocada na minha vida. Porque eu tenho que fazer uma releitura da nossa relação. E ao invés de ficar achando que o problema é do outro, eu enxergar que o problema está em mim. Que dificuldade é essa que eu tenho de ouvir o outro me criticar, que eu não consigo deixar de ficar irritada com uma crítica. E eu tenho que olhar para mim e perceber que o orgulho está falando mais alto em mim. Porque não fosse o meu orgulho ferido, o que ele fala não ia me importar. Eu sempre falo aqui que o que o outro pensa a meu respeito é problema do outro, não é problema meu. Então, quando a gente está preocupado demais com a opinião do outro, tem alguma coisa errada. Eu tenho que estar preocupada como que Jesus me vê, como que Deus está me vendo, como que está sendo o meu papel nesta reencarnação diante dos compromissos que eu, espírito, assumi antes de aqui estar. Agora, o que é que o outro está falando, o que é que o outro está pensando a meu respeito, é problema do outro, não é problema meu. Então, a gente tem que estar sempre se analisando, porque onde existe ali a dificuldade não está no outro, está em nós, em lidarmos com aquele comportamento do outro. E é aí que vem o crescimento, né? E aí, quando ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e pacífico e humilde de coração, ele dizendo ali que ele era o mestre, porque você aprende com o mestre. E ele disse, aprendei de mim, que sou manso, pacífico e humilde de coração. Lembra da bem-aventurança? Quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra? Então você falava, mas que terra que eu quero herdar, né? A terra regenerada, que nós teremos condição ou não de estarmos habitando um planeta regenerado. Quando? Quando nós nos regenerarmos. Porque se não fizermos o processo de regeneração em nós, como que nós vamos habitar um planeta regenerado se nós ainda somos igual dinossauros, né? Se nós ainda somos broncos, se nós ainda somos trogloditas no nosso trato com o nosso próximo. Não tem jeito. Não fica uma coisa sem base? Como é que um planeta regenerado, onde os espíritos são pacientes, educados, né? Já tem a consciência de que não se pode fazer o mal, vai encarnar lá uma abelha, né? Invejosa, maledicente, preguiçosa. Como? Vai ficar um peixe fora d'água. O que é? Abelhuda, né? Abelhuda, pois é. Atrevida, né? Então, quando Jesus falava, sou manso, mostrando para a gente a importância da mansuetude, pacífico, mostrando para a gente a necessidade de sermos pacíficos, e humildes de coração, sendo a humildade a primeira virtude e a mais importante, quando nós estamos buscando ser um bem-aventurado. Então, sem a humildade, a gente não consegue. Lembra que nós fizemos uma palestra aqui, um estudo sobre as bem-aventuranças? Sem humildade, a gente não consegue subir nem o primeiro degrau. Porque sem humildade você não vai reconhecer que existe erro em você. Sempre o erro vai estar no outro, sempre o defeito vai estar no outro. Então Jesus nos mostrou o caminho. E aí depois ele diz, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o descanso que nós encontramos para as nossas almas não é de ficarmos deitados na erraticidade lá, pendurados numa rede, numa nuvenzinha, não é? Só olhando a terra aqui embaixo e a gente lá tocando harpa, né? Fazendo aquelas coisas bem pacificamente. Não, o descanso, porque Jesus mesmo disse, meu Pai trabalha e eu trabalho até então, e nós sabemos que Deus está sempre criando, que espíritos são criados o tempo todo, e novos planetas e galáxias, não é? E tudo vai acontecendo de uma forma muito dinâmica no universo. O universo não é estático, não é mesmo? Então Deus está sempre trabalhando e nós também vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. E aí o descanso para as nossas almas é quando nós estamos fazendo a vontade do Pai.
Quando nós estamos realizando o nosso propósito reencarnatório, o nosso projeto de vida. Quando nós estamos no caminho que nós sabemos que ali está o nosso propósito. Aí a nossa alma descansa. Mesmo que o corpo fique cansado muitas vezes, né, seu Alice? Os janeiros vão chegando, as juntas vão doendo mais, as artrites vão aparecendo, mas você vai com aquela certeza de que você está no caminho certo. Claro que tem que cuidar um pouquinho do jumentinho, né? Como Francisco de Assis, o Frei Leão falava com Francisco de Assis, que ele precisava cuidar do jumentinho dele. E às vezes a gente extrapola um pouquinho, não cuida tão bem assim do nosso jumentinho. Mas o jumentinho também não pode ser um obstáculo para que a gente possa fazer o que é necessário que se faça. Não é mesmo? Então a gente não ficar encontrando desculpas, justificativas, porque tem gente que acha desculpa para tudo, para não fazer. E quando é para fazer alguma coisa, tem sempre uma justificativa. E aí eu volto naquela frase que eu não me canso de falar, que diz o seguinte: quando você quer fazer alguma coisa, você encontra um caminho. Quando você não quer fazer alguma coisa, você encontra uma desculpa. Não é? É bem assim. Pediu algo para alguém, tá cheio de desculpa, não quer fazer. Porque quando a pessoa quer fazer, ela pega e vai tentar e vai fazer. Não é mesmo? Então, gente, é isso que Jesus nos trouxe lá no Evangelho de Mateus. Ah, não sei porque que está entrando isso aqui. Não era para entrar, toda vez está acontecendo isso. Olha, então, o que é que nós vamos cantar agora? Nós vamos cantar esta música maravilhosa do Roberto Carlos. Vocês sabem que Roberto Carlos, quando ele foi conversar com Chico Xavier, e ele foi algumas vezes até Uberaba, e Chico falava para ele que a missão dele era cantar para Jesus, e ele não quis seguir este caminho. Claro que, de certa forma, ele contribuiu, e contribui muito, né, com as músicas que ele fez, voltadas para este lado da espiritualização e das músicas que ele trouxe, tão lindas, mas ele teria que ter se dedicado a este caminho, Chico falou com ele. E esta música, veja bem, quando ele fala aqui, eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Olha que coisa linda! Que coisa linda! Então, que nós possamos ter, pelo menos, esta consciência de que Jesus, não é quando voltar, porque nós sabemos que ele nem se foi, está entre nós, mas quando chegar o momento do nosso confronto com a nossa consciência, no momento da nossa desencarnação, porque nós estaremos aí cara a cara, né, com a realidade do que nós fizemos da nossa vida, que nós tenhamos pelo menos a consciência tranquila de termos nos esforçado até o limite de nossas forças para nos tornarmos melhores, para conseguirmos fazer a vontade do Pai, mesmo que não tenhamos conseguido de forma 100%, porque senão seria você admitir que eu reencarnei num planeta de provas e expiações como um espírito incompleto, né, um espírito impuro, e vou sair dessa encarnação como espírito de luz. Isso não existe. Então, todos nós vamos sair desta encarnação ainda com muitas virtudes a manifestar. Quem dera que a gente consiga realmente manifestar ali uma ou duas verdadeiramente. Já foi um avanço, mas não vamos sair daqui 100%. Então, que tenhamos pelo menos a consciência tranquila de que nos esforçamos. No limite das nossas forças, nós nos empenhamos para vencer a nós mesmos. Então, que possamos, no final da nossa reencarnação, estarmos ali com a consciência tranquila. Senhor, não dei conta de deixar de fazer fofoca, mas eu prometo que na outra vida eu vou conseguir. Mas em compensação, eu já deixei de ser muito egoísta, né? Eu já deixei de ser mal educada, eu já deixei de falar palavrão. Então, só tenho que convir que eu já consegui algum progresso, né? E assim a gente vai seguindo. Agora, o que que acontece com a segunda parte da nossa história hoje? Acontece o seguinte, a filosofia é uma das bandeiras da nossa doutrina, né? Nós temos a base, o tríplice aspecto da doutrina, que nós temos o aspecto religioso,
que nos liga a Deus, nós temos o aspecto científico, onde há um estudo ali das relações com o plano espiritual, mediunidade, os fenômenos físicos, tanto de coisa. E tem a parte filosófica, que é aquela que nos traz as perguntas, de onde viemos, para onde vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui, não é mesmo? Qual o sentido da vida? Então, os filósofos, eles têm essa capacidade de nos trazer estas reflexões de forma que nos leve a questionar. E estes dois poetas, não é, que nós muitas vezes não valorizamos tanto, eu particularmente adoro, mas eles nos trouxeram, através dessa música, tantas reflexões tão profundas que eu tenho certeza que depois destes minutos que nós estaremos aqui abordando a temática que eles nos trouxeram, vocês vão ouvir e cantar essa música com um outro significado. Nós estamos falando de Almir Sater e Renato Teixeira, porque quando eles disseram assim, logo no início desta música, ando devagar, porque já tive pressa, olha que profundidade. Poxa, ando devagar porque já tive pressa. Significa o quê? Que ele caiu em si e percebeu que não adianta correr, que tudo tem um tempo. Na natureza tem o tempo, o universo tem o tempo, as estações, tudo está perfeitamente sincronizado no tempo de Deus. E nós muitas vezes corremos querendo que a coisa seja do nosso jeito, mas é só no tempo de Deus que as coisas acontecem. Então quando ele diz, ando devagar porque já tive pressa, e leva este sorriso porque já chorei demais. O que que ele mostra pra gente? Que não adianta chorar, não é? A gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu era pequenininha quando cantava essa música e eu achava interessante, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E é assim que nós temos que caminhar. Então a gente tem que sorrir, porque se a gente, sorrindo das nossas desgraças, já é difícil enfrentar, e se a gente for chorar? Fala sério, a gente não dá conta. Então quando você sorri, pelo menos, a vida fica mais leve, pelo menos as pessoas passam a ter um olhar mais generoso com você, mais tolerante, mais paciente, porque quem que aguenta ficar ao lado da pessoa mal-humorada o tempo todo? Não é? Tem gente que é a cara do mau humor que ninguém dá conta. Você fala assim, bom dia, só se for para você. Não é? Tem gente que é assim, logo de manhã. Aí você fala, misericórdia, se de manhã o cara está assim, como é que ele não vai estar às 6 horas da tarde, né? Então a gente tem que saber que o sorriso torna a nossa vida mais leve. A gente sorri das nossas desgraças, dos nossos micos. Quantos micos a gente paga, né? Quantas bobeiras a gente dá na vida. Meu Deus, como é que eu fui fazer um negócio daquele? E ri. Depois que você ri, aquele ali deixou de ter o peso que tinha. Se você fosse uma pessoa carrancuda, que ficasse ali só remoendo coisas ruins que aconteceram, todos nós erramos, né? Então só erra quem faz, não é mesmo? Uma vez eu bati o carro, você bateu o carro, você não estava prestando atenção. Eu falei, sabe quem bate carro? É quem dirige carro, porque quem não dirige não bate bicicleta, bate qualquer outra coisa, mas o carro você tem que estar dirigindo, então pronto. E amassou foi o carro, não foi minha cara. Então o carro você conserta, a cara costuma não ter conserto, né? Então a gente vai deixando a coisa para lá e deixa cada qual que carregue o seu peso do jeito que quiser, mas a gente vai andando devagar, com mais leveza e levando um sorriso, mesmo que por dentro a gente esteja muitas vezes chorando, com aquela vontade de chorar, porque os problemas são grandes e às vezes a gente sente que eles são maiores do que a gente pode aguentar, mas é só ilusão. Eles nunca são maiores do que a gente pode aguentar e eles nunca são maiores do que o Deus que nos sustenta o tempo inteiro para que possamos vencer as dificuldades. Então tem aquela frase que fala assim, nunca fale para Deus o tamanho do seu problema. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. E aí a gente segue. E se der errado, deu errado, foi aos olhos do mundo, para Deus está tudo certo, eu aprendi, teve a experiência, não é mesmo? A experiência difícil me trouxe um aprendizado. Então, como Paulo de Tarso falava, em tudo, dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, até quando a gente quebra a cara, a gente tem que agradecer. Às vezes a pessoa está noiva ali, está namorando sério, vai casar, de repente descobre que o cara estava pulando a cerca lá e traindo a mulher. Gente, isso é um livramento. Isso era para a mulher estar soltando foguete, agradecendo a Deus, porque manifestou antes do casamento. Imagina se é depois. E às vezes a pessoa entra numa dor de cotovelo. Na minha época falava assim, fossa, né? Estava com fossa, estava numa fossa, né? Uma dor de cotovelo. Então você imagina, às vezes é um livramento que a pessoa está tendo. Então a gente tem que agradecer,
porque sempre Deus vai nos proporcionar o que for melhor para nós. Nem sempre é o que nós gostaríamos, mas com certeza é o que nós necessitamos. Tem outra frase que ele diz: hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? O que é você ser mais forte hoje? Depois que a gente cruza o Cabo da Boa Esperança, que já passou dos 50, que a gente já está ladeira abaixo, você fala assim, eu já tenho mais tempo de passado do que de futuro. Então, o que isso me trouxe de experiência? A capacidade de não me importar tanto mais com tantos detalhes, né? Quando a gente é mais nova, você quer lá um salto alto, você quer estar toda ali nos trincos. Depois você vai percebendo que o pé dói tanto com salto que ninguém merece. Então você adota lá uma rasteirinha, você está lá com a roupinha que você gosta de usar, não importa se está na moda, se não está, você não está preocupado com moda. Não é mesmo, seu Alice? Você vai sendo mais autêntica, você vai sendo mais leve e a coisa vai fluindo mais na sua vida. Então você fala, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? E aí quando a gente vê as dificuldades que a gente enfrenta, a gente só desespera quando a gente não olha para trás, para perceber quantas nós enfrentamos e que na época a gente achava que não ia dar conta. E você fala, nossa, aquilo lá tirei de letra, isso agora para mim é fichinha, porque você foi se fortalecendo, não é? E depois ele diz, eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Então olha que coisa maravilhosa, quando você tem aquela humildade de falar como o grande filósofo, né? Só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente procura o aprendizado, a gente busca o aprendizado, mais a gente percebe que nós estamos longe de saber tudo. E quanto mais a gente busca, mais a gente tem vontade de aprender para que a gente possa conhecer. Né? Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é a verdade? A verdade são as leis de Deus que regem o universo. Se nós seguirmos as leis de Deus, porque a gente fala assim, eu estou fazendo algo aqui, Deus está vendo. Nossa, mas será que Deus fica olhando a vida da Edicele, fica olhando a Maria, o que a Maria está fazendo, o que a Nath está fazendo, está prestando atenção em tudo? E a gente sabe que não é bem assim. Né? Deus criou as leis, que são universais, as leis divinas, que regem o universo, e as leis por si só, elas vão dando desencadeamento nos fatos. Então, se eu estou fazendo algo que está ferindo a lei de Deus, por que Deus está vendo? Porque a lei dele foi ferida, foi infringida de alguma forma e eu vou colher um fruto amargo daquela minha imprevidência. Eu sei que eu não podia ter feito, mas eu fiz. Aí eu vou sofrer. Mas vou sofrer não como um castigo de Deus, como uma consequência do que eu escolhi. Aí eu fiz algo bom, recebi uma gratificação, fui recompensada, me senti feliz com o retorno. Deus você foi privilegiada. Não existe recompensa também perante a lei de Deus. Nem recompensa, nem privilégio. É consequência. Então, porque se eu fiz o bem, eu recebo o bem. Se eu distribuo flores, a minha mão fica perfumada. Né? Mas se eu usar o barbantinho cheiroso, vocês lembram quando a gente era pequeno, né? Que soltava na sala de aula? A gente, se usar o barbantinho cheiroso, a mão vai ficar cheirando barbantinho cheiroso, enxofre, né? Então, o que é isso? Castigo de Deus? Não. Consequência das minhas escolhas. Então, vê se hoje eu não tenho que ter essa certeza. Muito pouco eu sei, eu nada sei. Se a gente pensar que a gente leva, às vezes, mais de 50 anos para compreender coisas básicas num relacionamento, não é? Coisas básicas numa vida de marido e mulher. A gente passa, às vezes, 30, 40 anos tentando mudar o marido. E uma vida de cão que você não consegue mudar ninguém, ninguém consegue mudar ninguém. Aí depois cai a ficha, não podia deixa ele viver, fazer o que ele gosta, vou fazer o que eu gosto. E aí vocês começam a encontrar um ponto comum. Por que a gente tem que demorar tanto para compreender isso, né? Ciúme, que tem no início de toda a relação, só que tem gente que o ciúme fica ali 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, até que o casamento acaba, porque ninguém dá conta de conviver com a pessoa ciumenta, né? Então, por que a gente quebra tanto a cara assim? Seria bom se a gente pudesse fazer aquela inversão na nossa reencarnação. Então a gente já reencarna ali como um velhinho, né? E a gente vai renovando, ou então a gente já nascer, pelo menos com maturidade lá dos 30, 40 anos, para a gente não quebrar tanto a cara. Que tem hora que eu falo com Deus assim, mas só tinha que fazer eu esquecer tudo para eu poder quebrar a cara de novo e ter que aprender? Não é? Não é assim que a gente pensa, mas não é bem assim. Porque se nós estivermos sintonizados com o bem, se nós buscarmos o nosso alinhamento
com o nosso anjo guardião, com os bons espíritos para nos inspirar, para nos intuir, então nós vamos perceber que a nossa vida vai ser mais leve. Mas quando nós nos equivocamos com as nossas escolhas e direcionamos a nossa vida para um lado extremamente materialista, aí realmente a gente se lasca, né? Então eu levo a certeza de que muito pouco eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs, olha que legal. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Ele usou aí uma dicotomia, né, no português. Olha que coisa linda. Manhas e manhãs, massas e maçãs. Então a gente conhecer. Você pensa bem, tem gente que confunde rifle de caçarolinha com bife de caçarolinha. Você está falando uma coisa, ele está achando que é outra. Quer dizer, não sabe fazer uma interpretação. Vai te pede um favor, você vai e explica que você não pode, que você está ocupado. Ah, fulano não gosta de mim, fulano tem marcação comigo. Quer dizer, nada a ver, nada a ver. Por quê? Porque a gente não para pensar, para poder saber a diferença de uma pessoa que não está me atendendo a um pedido por má vontade, daquela pessoa que não está me atendendo a um pedido porque realmente não pode. E a gente se melindra, e a gente fica magoada, e a gente fica mal com a pessoa, porque a gente não soube a diferença de manhas para manhã, de massa para maçã. Né? A gente está confundindo, a gente está fazendo leitura equivocada da vida. A gente começa a interpretar as dificuldades que a gente tem como castigo. Ah, só acontece comigo, eu sou vítima, né? Porque só acontece comigo, tudo dá certo com Miguel, mas comigo não dá, não tem jeito. Então, Miguel tem mais sorte do que eu. Aí pronto, acabou. Aí eu já estou ladeira abaixo para poder realmente ter uma vida extremamente difícil e que não vai me ajudar em nada no meu progresso. Porque o pior caminho que nós podemos tomar, não é? Quando nós estamos passando por dificuldade, é nós entrarmos ali na revolta e começarmos a achar que nós não temos responsabilidade naquele sofrimento que a gente está passando. Porque quando a gente reconhece a nossa parcela de culpa, de responsabilidade no que nós fizemos, então a gente começa a amadurecer para não repetirmos aquela experiência. Aí a gente aprende. Mas quando a gente acha que é só o outro que errou, que eu sou vítima, que tudo de bom acontece com o outro e comigo é só o que é ruim, eu nunca estou enxergando em mim a necessidade de transformação. Aí é um caminho sem volta, né, Danilo? Difícil da pessoa poder se erguer. A mulher casou 5 vezes, nenhum marido prestava. Ela nunca vai reconhecer que ela tem dificuldade de relacionamento. Ela vai falar sempre que os maridos é que não prestavam. E vai continuar casando, porque não consegue enxergar que ela precisa mudar. É tipo assim, não para no emprego. Mas nenhum patrão presta, mas o pessoal tem muita inveja de mim no emprego. Todo emprego que eu arranjo, as pessoas têm muita inveja. As pessoas fazem muita fofoca, né? Nunca ela se reconhece como alguém que gosta de uma conversinha fiada, como alguém que gosta ali de um tititi. E uma empresa séria não vai manter funcionário ali com panelinha, com tititi, né? Então, são essa leitura errada das coisas que nos acontecem, quando a gente não sabe a diferença de manhã para manhã, bife de caçarolinha para rifle de caçarolinha, e a gente se lasca, né? Aí tem uma frase linda que fala assim, é preciso amor, olha o jugo de Jesus aí, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, não é? É preciso a chuva para florir. Aí você fala, mas como é que eu vou sorrir se eu estou com tanto problema? Mas é porque a paz que você precisa ter não é a paz do mundo. Não é aquela paz do mundo de você achar que você vai viver no mundo sem problema, sem dificuldade, sem desafio. É a paz do Cristo. É a paz da consciência tranquila, do dever cumprido. É a paz de você ter a certeza de que você está no caminho certo. Que você pode estar engatinhando, mas você está na direção certa. Que tem uma frase de Emmanuel que fala, quando se trata de reforma íntima, a direção é mais importante do que a velocidade. Então, se eu estou a fim de me reformar, né, interiormente, me tornar uma pessoa melhor, eu não tenho que pensar que eu vou conseguir isso com 1 mês, com 1 ano, com 2. Não, eu estou no caminho, eu vou fazer todo o esforço, uma hora eu consigo. Só nós lembrarmos, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quanta coisa nós fazíamos que hoje a gente tem vergonha até de falar. Ai, meu Deus, meu passado me condena. Não é? Quantas coisas do passado a gente hoje não tem coragem de fazer mais?
Por quê? Porque naquela época a gente não tinha a compreensão que a gente tem hoje. Então, por isso eu vou desmerecer o progresso que eu fiz, de hoje eu já não fazer mais, mas naquela época eu fiz, eu vou ficar me martirizando pelos erros do passado, eu vou entrar no processo de culpa, me sentindo culpada porque eu errei como uma criança erra, que erra porque não sabe que está errando. Não é assim? A gente normalmente, os nossos erros do passado, a gente não acreditava que era o certo, não é? Então a gente tem que agir como Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? E se transformar ali num dos maiores divulgadores do seu evangelho. E não fazemos como Judas, que não deu conta de lidar com a culpa e suicidou. Não foi mais ou menos assim? Então nós, como que nós estamos agindo diante das nossas dificuldades, perante os nossos erros do passado? Passado, passou. Não foi ficar pensando em passado, não. Quem gosta de história é museu. Então, assim, esse negócio de ficar olhando para trás, fala sério. É bom nem olhar muito mesmo, né, Miguel? Tem hora. Ó, todo mundo ama, um dia todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora, e assim não é a vida? Encontros e despedidas, né? O mesmo trem da chegada é o trem da partida, e assim a gente... Uma interpretação linda que eu vi uma vez sobre a vida, justamente uma mensagem que falava da nossa vida como um vagão de trem. Que a gente entra nesse vagão, esse vagão é a nossa vida. Em determinada estação a gente entra nesse vagão. E a gente vai viajando com aquelas pessoas que estão ali ao nosso lado, só que tem pessoas que vão descer antes de nós do vagão. Mas tem outras pessoas que vão subir no vagão depois de nós em outras estações. E assim a gente vai levando a nossa vida. Mas vai chegar um momento que nós teremos que descer do vagão. Então nós vamos ali colocar fim na nossa viagem aqui, reencarnados, e vamos mudar de plano. Só isso. A vida continua, a morte não existe, não é? E aí a gente segue. Então, todo mundo ama, todo mundo chora um dia. E assim faz parte. Faz parte, não precisa de ninguém achar que aquela pessoa feliz é uma pessoa que nunca tem problema, porque tem, não é? Mas às vezes a pessoa escolheu uma maneira mais leve de levar a vida, porque não é fácil. Mas se nós formos olhar só que é difícil, é porque nós não estamos contando com quem? Com o nosso maior companheiro, que é Jesus. Como Miguel sempre fala, né? Com o Cristo é fácil. Se eu for fazer sozinho, eu não dou conta, mas se eu vou com Jesus, coloco Jesus na frente, eu dou conta. Quantos desafios nós conseguimos vencer, quantos projetos nós conseguimos realizar, porque tínhamos Jesus ali do nosso lado, convidamos Jesus para estar conosco, não é mesmo? Então, se a gente for esperto, a gente vai procurar fazer projetos que a gente sabe que Jesus vai aprovar, e aí vai dar tudo certo. Agora, a gente fica querendo fazer projeto que a gente sabe que não está de acordo com a lei de Deus, que não está de acordo com o que Jesus ensinou, e mesmo assim a gente quer fazer, aí não vai dar certo, não é mesmo? Então, um dia a gente chega, no outro vai embora. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Olha que coisa linda! Compreender a marcha. Praticamente todo mundo aqui dirige, né? Sabe dirigir, sabe como é que dirige. Se você não compreender a marcha do carro, que hora que você tem que botar uma primeira, que hora que você tem que botar uma segunda, se o seu carro não for automático, fica difícil de você dirigir. Porque você pode colocar uma segunda numa reta, e na hora de subir um morro, você pode colocar uma quarta. Aí o que é que o carro vai fazer? Morreu, né? Então, cumprir a vida é você compreender a marcha da vida. Compreender como as estações. É inverno? Sim, mas daqui a pouco vai ser primavera. Ai, é primavera, que maravilha, mas vai ser verão. Ai, o verão, adoro verão, mas vai voltar o outono, as folhas vão cair. Então, você compreende que faz parte. Nós estamos aqui com altos e baixos, não é mesmo? Um dia está muito bem, graças a Deus, tudo deu certinho. No outro dia a gente está lá no fundo do poço. Ai, meu Deus, quanto problema, quanto pepino. Mas o que é que faz com que a gente consiga vencer? É nós não nos distanciarmos do centro, do caminho do meio. Senão nós vamos ter que lotar o consultório do Miguel, porque assim, Miguel, eu não dou conta, eu tô mal, quero morrer, quero suicidar, porque aconteceu isso na minha vida. Aí no outro dia eu chego lá no Miguel, ai, que maravilha, mulher linda, o Pão de Luz estava bombando ontem. Então assim, nós precisamos agir com serenidade, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos muito felizes, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Porque senão, a hora que as coisas dão errado, a gente vai querer morrer. E muitas vezes, né, desavisadamente, a gente toma atitudes que podem nos levar, sim, a criarmos problemas terríveis na nossa vida. Meu filho, quando ele era pequeno, era engraçado. Quando ele entrou na aborrecência lá, que ele tinha mania, quando ele me pedia alguma coisa que eu não dava, ele saía dando murro no armário. E na época eu tinha aqueles armários Itatiaia de aço, né? Ai, foi tão bonitinho quando ele foi morar nos Estados Unidos, já com 22 anos, ele deixou meu armário todo cheio de murrinho, assim. Eu ficava assim, você vai acabar quebrando a mão um dia. E teve um dia que ele machucou a mão, mas assim, eu não sabia se eu ria ou se eu socorria, porque eu achei tão bom, falei assim, bem feito, que eu estava só esperando acontecer isso um dia, porque vai dar um murro numa coisa que é de aço, uma hora machuca, né? Então, a gente quando perde a estribeira, que a gente não tem esse equilíbrio, a gente pode se dar muito mal. E quando a gente se dá mal só de machucar uma mão, ainda tá bom, mas e quando a gente às vezes magoa uma pessoa, fala o que não devia com as pessoas, né? Toma atitudes ali que depois você não consegue reparar as consequências. Então, o que é? O caminho do meio. Caminho do meio, compreender a marcha. Não existe quem não tenha problemas, dificuldades num planeta de provas e expiações. Prestem atenção. E nós estaremos reencarnando num planeta de provas e expiações, acredito eu, por muito tempo ainda. Ah, não, Abelha, que é isso? Eu já sou tão boa. Pergunta para você mesmo, então. Não precisa responder para mim, não. Mas na fila do supermercado, quando alguém entra na frente, quando o caixa está ali demorando a atender, no banco, quando chega um idoso, passa na sua frente, você está com pressa, será que seu pensamento é sempre generoso? Gente, coitado, ele já trabalhou tanto na vida, agora é a vez dele. Ou você fala assim, mas que coisa, só tem velho nesse banco, essa fila de preferencial está só me atrasando a vida, né? No trânsito, quando alguém te fecha, ou quando tem alguém ali devagarzinho na sua frente, você está com pressa e o cara não vai nem para a direita nem para a esquerda. Será que você é realmente tão generoso assim? Ou você fala assim, estrupiço, sai da minha frente, tá, né? Pode até não falar, mas pensa. Então, veja quanto nós ainda temos que nos modificar, não é mesmo? Então, não vamos ficar iludidos. Tudo que a doutrina espírita nos convida o tempo inteiro é para nos livrarmos da ilusão. A ilusão de eu achar que eu sou aquilo que as pessoas acham que eu sou. Porque na hora que eu acreditar que eu sou boazinha, do jeito que as pessoas que me veem cantando, fazendo palestra, acham que eu sou, eu estou lascada. Porque eu não sou. Então, eu sei que eu tenho que melhorar. Eu tenho que me esforçar para chegar a ser o que as pessoas acreditam que eu seja. Mas eu ainda não sou. Entende, seu Wallace? Porque se eu achar que eu sou, eu não tenho que fazer esforço nenhum mais para melhorar, não é? Não, todo mundo aqui já me vê boazinha. Mas e perante Deus? Não é? E o cara a cara perante Deus com a minha consciência? E os meus desejos, os meus anseios, as minhas mazelas morais, aqueles pensamentos de vingança, cara, o que eu faço com isso? Porque as pessoas não estão vendo meu pensamento, mas Deus está. E a partir do momento que eu acredito que eu sou o que vocês pensam que eu sou, não precisa mudar. Eu acho que eu estou bem, né? Então, o tempo inteiro que a doutrina nos convida é o quê? Despertar da nossa consciência. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oi? O que quer dizer? 38? 38, não é não? Olha que legal isso aí. Aí, a outra frase fala assim, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Olha só que bacana. Ele fez outra troca de palavras aí, um jogo de palavras bonito, né, seu Valdomiro? Olha só, o senhor sabe que boiadeiro não leva a boiada, boiadeiro toca a boiada. E a gente não toca a vida, a gente leva a vida. Mas olha que poesia, que coisa linda que ele falou. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Então, coisa linda, porque o velho boiadeiro, ele leva a boiada com a sabedoria, né? Tocando berrante e conduzindo aquela boiada toda para passar lá no Pantanal, passar no rio, bota lá um boi de piranha para ter condição de... Não é assim? Com a sabedoria. Ele vai tocando os dias. E quando que ele vai pela estrada? Estrada eu vou.
Estrada eu vou quando eu estou aprendendo, quando eu estou olhando o exemplo dos outros, quando eu estou me espelhando no outro para que eu possa transformar a minha vida, para que eu possa me tornar melhor, estimulada pelo comportamento do outro que reflete para mim o que Jesus veio ensinar. Então, eu me espelho na generosidade de um Francisco de Assis, no trabalho árduo, mas jamais sofrido, né, do Chico Xavier, porque ele levava a vida dele com a alegria de saber que estava servindo a Jesus. Ele morreu trabalhando, né? Então, assim, você vai na estrada se pautando nestes exemplos. Você vai aprendendo. E estrada eu sou quando eu estou ensinando. Quando eu estou naquele momento sendo exemplo para o outro. Quando eu estou naquele momento trazendo o ensinamento para o outro. Então, nós não estamos na vida o tempo inteiro, uma hora aprendendo, outra hora ensinando. E quando nós estamos ensinando, né, quando a gente mais aprende, não é? Eu fui professora também muitos anos e quando eu me preparava para dar aula de química, eu era que mais estudava, lógico, para poder dar aula. Então, quem mais ensina é quem mais aprende. Então, assim é a vida. Como um velho boiadeiro, nós vamos no dia a dia aprendendo e ensinando, dando exemplo e seguindo exemplos, não é mesmo? Distribuindo flores com as mãos ficando perfumadas, ou então distribuindo palavras ásperas, hostis, e as pessoas tendo ali aquela lembrança decepcionante a nosso respeito, né? Sempre eu falo, qual a marca que você está deixando na sua vida? Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Olha só que profundidade! Cada um de nós compõe a sua história. Então, a responsabilidade de ser feliz é minha. Eu não posso colocar no pobre do meu marido a responsabilidade dele me fazer feliz, porque é uma covardia, não é? Você casar com a pessoa e falar assim, casei com você para você me fazer feliz. Gente, para. Ninguém faz o outro feliz. A gente é que se faz feliz diante da vida. Estejamos passando por momentos difíceis ou por momentos bons, a nossa serenidade ela tem que ser a mesma de nós sabermos que se estamos enfrentando o olho de um furacão, aquela experiência nós temos que agradecer porque é para o nosso fortalecimento, para o nosso aprendizado, não é? Quando nós podamos uma plantinha que está crescendo ali torta e nós vamos lá e podamos, o que ela faz quando ela floresce? Muito mais bonita, muito mais viçosa, não é? Precisou passar pela poda. Então, muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis para aprendermos, para nos fortalecermos. Então, é assim, olha, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ah, eu cheguei tão bom no ponto de luz hoje, mas minha noite acabou, porque eu cumprimentei a Nath, ela nem olhou para mim, virou a cara. Então, se eu tenho essa atitude, eu não cheguei bem no ponto de luz. Porque se eu estivesse bem e ela virou a cara para mim, eu ia pensar o quê? Ela não deve estar bem com ela mesma. E pronto, vida que segue. Mas quando eu não estou bem, eu começo a colocar no outro a responsabilidade. Entende? Então, nós vamos cantar para que possamos encerrar, não é, a nossa noite com estas reflexões. À luz do Evangelho, sobre o convite de Jesus, que ele fez há 2000 anos e até hoje nós ainda temos dificuldade em seguir, e sobre a nossa forma de ir tocando em frente. Mas só compensa ir tocando em frente se nós estivermos seguindo com Jesus. Fora isso, nós estamos nos equivocando, não vai nos levar a lugar nenhum. E corremos o risco ainda de daqui 2000 anos estarmos num outro planeta de provas e expiações, que certamente a Terra já deve ter alcançado o seu nível, né, de planeta de regeneração, mas nós não teremos a capacidade, o passaporte para estarmos num planeta regenerado. Então, nós podemos até ser convidados a estarmos num planeta primitivo, aí nós vamos lá inventar a roda, inventar o fogo, vamos levar o progresso para lá, né, de qualquer maneira. De algum jeito a gente vai ajudar, mas enfim, são escolhas, não é mesmo? De ser feliz. E aí a gente vê que tudo depende da forma como nós encaramos as críticas, não é? As adversidades, os problemas. Eu lembro que desde pequenininha
Mamãe sempre falava comigo, menina, você é muito boba, você é muito boba. E eu falava assim, ai mamãe, melhor ser uma boba alegre do que uma boba triste, né? Então, questão de escolha, já que a gente é boba, que sejamos boba alegre, não é melhor? Porque triste ninguém merece. Então, gente, nós agradecemos a Deus por este momento. Nós vamos agora, então, passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, quando nós vamos, então, nos colocar à disposição da espiritualidade, para que através deste passe que eles vêm derramando sobre nós, aqui no salão, nós possamos sair fortalecidos, nós possamos sair com a nossa sede saciada, com a nossa fome, não é? Nos alimentando do pão da vida, para que não tenhamos mais esta fome, para que possamos estar sempre buscando em Jesus a força, porque quando nós não buscamos nas coisas de Deus motivos para a nossa vida, nós nos sentimos vazios, incompletos. E quando nós estamos buscando em Jesus, o nosso mestre, o modelo e guia da humanidade, quando nós estamos buscando no seu exemplo a forma como caminharmos, a forma como vivenciarmos as situações desafiadoras, nós podemos até passar por dificuldades extremas, mas nós passamos com serenidade, sabendo que aquilo ali vai passar. A gente chora, que é normal chorar, né? Tem época que as dores são grandes, então a gente até é bom chorar que lava a alma, mas a gente chora na fé, na confiança de que aquilo vai passar. Então assim nós devemos seguir, pedindo a Deus sempre que nos dê essa sabedoria e que nos permita perceber a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões ao nosso lado, porque eles estão sempre ali nos intuindo e nos inspirando os melhores pensamentos. Que Jesus nos abençoe. Vamos cantar então para encerrarmos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. E qual dor que não serena, não é? Quando nós ouvimos Jesus a nos falar baixinho ao nosso ouvido que Ele cuida de nós, que basta que nós confiemos, que nós entreguemos nas suas mãos, que nós acalmemos o nosso coração, que nós elevemos o nosso pensamento numa prece, que não há uma prece que Deus não ouça, que não chegue ao conhecimento do Pai. Então, que nós possamos sempre caminhar com esta certeza, com esta serenidade, e é assim que caminha o verdadeiro cristão,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais o quê? Consolar, que ser consolado. O que mais? Compreender, que ser compreendido. E ainda? Amar, que ser amado. Por quê? Pois é dando que se recebe. Que mais? Perdoando que se é perdoado. Aí, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Aguinha? Busca lá. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida comigo. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração,
as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, a todos aqueles que estão sempre somando conosco aqui, dando um voto de confiança no nosso cantinho pititinho cheio de amor, não é? Que está sempre de portas abertas para receber a todos.